um dos que mais mata mulheres no Brasil e no mundo, né? É 1-2, não é o principal, mas é 1-2, ele está logo atrás do câncer de pele. Então, é um mês que a gente tira para prestar atenção, e você pode até marcar anualmente para fazer em outubro, para não esquecer. Eu, pelo menos, boto próximo sempre ao meu aniversário para não esquecer de ir a ginecologista, de fazer o exame do Papa Nicolau, como o pessoal conhece, de fazer o seu exame. Isso é importantíssimo, tá? Isso é cuidar do templo de Deus, que é você. Então, que você venha fazer os seus exames periódicos, procure o médico, vá fazer tudo que tem que ser feito, porque é importante, tá bom? E não deixe de se examinar em casa, de se olhar, de se observar, tá? Para ver se aparece alguma coisa diferente. Se aparecer, vamos tirar a dúvida com o médico. Mas, acima de tudo, o nosso Deus está conosco. Amém? Então, Outubro Rosa, guarde no seu coração e pergunte para a mulher que está próxima a você. Você já fez seus exames esse ano? Hã? Entendeu? É importante, viu? Converse aí com o seu familiar e procure o médico. Deus te abençoe, irmão. Vamos nessa noite, então, já colocou até o tema ali, ó. Põe em ordem a tua casa. Esse é o tema. Amém? Mas vamos ficar de pé? Vou fazer mais um exercício? Ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nesta noite nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és maravilhoso. Tu és aquele que era, que é e que há de vir, aquele que cumpre as Tuas promessas, aquele que guarda o Teu povo, aquele que é o nosso Deus. Nós te louvamos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, que toda arma do inimigo caia por terra, em nome de Jesus, que nossas mentes sejam levadas cativas à Tua obediência e que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para receber a Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Senhor, fala conosco pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Fala também com meus irmãos que estão em casa e aqueles que ainda ouvirão essa mensagem pelo YouTube. Derrama da Tua graça, manifesta Teu poder, Senhor, porque nós carecemos de Ti. Sê conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe a sua Bíblia, aproveite estar de pé, fazendo esse exercício. Abra sua palavra aí, sua Bíblia, em 2º livro de Reis, no 2º livro de Reis, capítulo 20. Vamos ler esse texto. Texto especial que Deus trouxe ao nosso coração. Lá em 2 Reis, Velho Testamento, aí vem passando vários livros até chegar ele aí, ó. Passa Samuel, vai passando que você vai achar. Antes de Crônicas, tem tempo ainda para a gente achar aí. 2 Reis, vamos treinar aí. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 7. Você de casa também, pegue a sua Bíblia, vamos treinar. Vamos aprender aí a cada dia mais a manusear a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 20. Ok? Vamos ler então? O tema é o rei Ezequias é curado. Vamos lá, um texto que a gente bem conhece e vamos ler. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo. Ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. E o verso 7 diz: Isaías disse mais:
peguem uma pasta de figos. Eles pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Amém? Somente até aqui, podem assentar-se. Então, aqui temos um texto bastante especial. Ao mesmo tempo que você pode dizer assim, nossa, é o mensageiro da morte? Não, não é o mensageiro da morte, não. Né? Isaías era um profeta abençoado por Deus. Mas vamos pensar aqui no rei Ezequias. O rei Ezequias era, então, o rei de Judá, mas ele era filho de Acais. Acais foi, então, seu pai, que foi antes dele o rei, seu antecessor. E o que Acais fez, gente? Ele trouxe para o meio do povo de Deus a idolatria. Ele trouxe culto a vários deuses. Ele pediu ajuda aos assírios, né? Pessoas que não tinham nada a ver com o Senhor. Ao invés dele orar e pedir ao Senhor, ele foi buscar em outro lugar ajuda para o seu reino. E assim, com essa convivência, trouxe mistura aos costumes do povo, sacrifícios de crianças, e assim começou a embolar todo aquele movimento ali, e o povo de Deus no meio disso tudo. Afinal, ele era um líder. Então, esse era o Acais, o pai de Ezequias. Só que Ezequias, né, filho, observando tudo isso, mas graças a Deus, que quando ele pegou o reinado, quando foi a sua vez, a Bíblia diz que ele fez diferente. Glória a Deus por isso. Ele derribou os altares dos outros deuses. Ele limpou a casa do Senhor. E ele restaurou o culto ao Senhor. Então, Ezequias fez bem. Foi um líder bom. Foi um líder que auxiliou e que trouxe a rédea do povo de novo para as mãos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus o abençoou grandemente. Por quê? Porque ele fez o que era reto, né, ao Senhor. Então, até aqui tudo bem. Por isso o Senhor o abençoou grandemente. Mas olha que bênção. Será que Ezequias foi tão certinho assim para sempre, né? Hoje eu vou tomar bastante água, porque a garganta está mais ou menos. Mas em nome de Jesus ela fica bem até esse final. Glória a Deus. Então, para a gente pensar sobre Ezequias. Só que Ezequias, vamos ler um texto lá? Coloca para mim, 2 Crônicas 32, 25 e 26, para a gente ainda entender aqui. Veja bem o que aconteceu com Ezequias. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ok. Então aqui a gente vê qual foi o erro de Ezequias. Deus o abençoou grandemente, mas o coração dele se exaltou. Ele se sentiu o cara. Ele se sentiu o rei. Ele esqueceu de dar glórias a Deus. Será que isso acontece hoje? Temos que vigiar. Porque o rei Ezequias, tão abençoado. Mas Deus sempre tem misericórdia. Deus maravilhoso esse. Vamos nos colocar aí no lugar do rei Ezequias. E sempre que possível, sempre, a todo momento, a gente tem que dar glórias a Deus. Você tem saúde? Dê glórias a Deus. Você tem uma cama para deitar? Dê glórias a Deus. Você tem uma comida para comer? Dê glórias a Deus. Você tem família? Você tem amigos? Você tem uma igreja? Você tem um local para repousar? Dê graças a Deus. Você tem um bom emprego? Você passou na faculdade? Você tem mestrado, doutorado? Você faz e acontece? Dê glórias a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você tem dons na casa de Deus, você é usado pelo Senhor, você toca instrumentos, você fala da palavra, você faz a oração, você é recepcionista, você trabalha no multimídia e você faz bem. Dê glórias a Deus, porque a glória sempre é para Ele. E quando a glória sobe, desce as graças do Senhor sobre nós. Amém? Então esse é um primeiro ponto só para a gente prestar atenção no que aconteceu com Ezequias, mas vamos adentrar no texto. Então, quer dizer que por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Não se sabe exatamente qual era, mas a gente vê no texto que era uma úlcera.
E certamente porque ele se virou, significava que ele não podia andar. Se a gente pensar assim, era uma úlcera, talvez em sua perna, não sabemos, mas algo que debilitou tanto que nem andar ele poderia. Ele estava acamado. Era uma doença mortal, ainda mais naquela época que não havia tantos médicos. A medicina não era, eu acho que nem existia direito, era mais pelos curandeiros naquela época. Era assim. Essa é a época de Ezequias. E ele adoeceu gravemente, né? Mas o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E aí aqui a palavra que o profeta, que o Senhor disse a ele foi o seguinte: põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. E aí eu quero tirar esse trecho que diz: ponha em ordem a sua casa. O que será que o profeta queria dizer? O que será, aliás, que Deus queria dizer para Ezequias? Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Pense bem. Vamos pensar. Que casa será que o profeta Isaías está se referindo? Esse é o primeiro ponto da mensagem que já está ali. Que casa o profeta estava se referindo? Quando falou Ezequias, põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Já pensou você receber um assunto desse, uma profecia dessa? Não sei, há quem diga que é uma coisa terrível, mas há quem diga que, Deus é bom, me avisou. Isso depende do seu ponto de vista. Depende muito do seu ponto de vista, não é lei nem regra, mas Deus faz como Ele quer. E assim, Ele avisou Ezequias. E que casa será que o profeta estava se referindo? Vamos pensar? Primeiro, com certeza ele estava pensando numa casa, literalmente a sua casa, porque ele era um rei. Ele tinha um palácio, ele tinha um reino para conduzir. E ele avisou, olha, você vai morrer, põe em ordem a tua casa. Você não pode simplesmente morrer, não. Olha, Deus ainda tem um tempo, põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Arruma tudo que você vai morrer. E aí o que significa isso, Sandra? Ele era um rei, por isso ele tinha muitas coisas a resolver, especialmente se fosse morrer agora. Então ele precisava de um sucessor, ele precisava treiná-lo, delegar questões, de repente arrumar as finanças do reino. Ele deveria fazer várias coisas, porque ele era o rei. Vamos botar hoje o presidente? Sim. E para nós, Sandra, tudo bem, ótimo, maravilhoso. E se fosse para mim essa palavra, Sandra? O que a gente tinha que arrumar? O que a gente pode dizer da casa? Claro, a gente tem que arrumar a nossa casa mesmo. Literalmente arrumar a casa. Organizar. Delegar tarefas também. A gente fala para as mulheres, digam amém. Delegar tarefas que às vezes não é fácil, a gente não faz do nosso jeito, a gente quer pegar tudo e fazer mesmo. Vou fazer porque ele não sabe fazer igual a mim? Já parei com isso há muito tempo, Já parei com isso há muito tempo. Essa história aí a gente, só trabalha. Lá em casa a gente faz, a gente tenta dividir, só tem meninos e a gente vai tentando. Mas assim, arrume a sua casa, organize, delegue tarefas, ponha em ordem. Pague suas contas, para nós, vamos falar de casa, de vida. Pague suas contas. Organize questões da sua vida, seu trabalho. Mantenha tudo sob controle com a ajuda de Deus. Organize a sua casa, cristão, filho de Deus. Organize a sua casa. Porque a gente tem que andar como soldado, preparado a todo momento. Não é? E se houver um arrebatamento geral? Põe em ordem a tua casa. E se o arrebatamento for singular? Tudo pode ser. Não tem idade para o Senhor chamar, não tem idade. Não é? Infelizmente, a gente só tem visto coisas acontecerem. Mas então, em primeiro lugar, quando ele fala, põe em ordem a tua casa, ele queria falar da casa literalmente mesmo. Que ele tinha que organizar, assim como nós temos que organizar também. Sempre a nossa vida. Outra parte, 1.2 aqui, a segunda coisa que nós devemos organizar como casa, a casa das emoções. A casa das emoções são a nossa alma. A nossa alma está relacionada à emoção, né? A emoção. O rei deveria resolver suas questões emocionais. Aqui entra o quê? Vamos pensar como se fosse para nós aqui, olha. O que é organizar nossa alma, nossa questão emocional? Perdoar. É uma coisa, tá? Então o rei deveria perdoar, abençoar,
Pedir a Deus que tirasse as mágoas do seu coração. Resolver rancores. Quantas vezes a gente tem rancor no coração? Rever relações tóxicas. Aquela relação que é a palavra do momento. Relações tóxicas. Põe em ordem a tua casa emocional. E que, enfim, pedir ao Senhor que nos auxilie a organizar as nossas vidas, as nossas emoções. Gente, por quê? Pois ela afeta a nossa saúde mental. E precisamos dar atenção a isto também, como sempre falo antes da pregação. A saúde é importante em todos os aspectos. Até nesse texto, você vendo quase no último versículo, o profeta fala assim: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera e Ezequias recuperou a sua saúde. Então tem hora que tem que fazer alguma coisa. Peguem a pasta de figo. Fígado é ótimo. Peguem a pasta de figo e coloquem sobre a úlcera. Foi a ordem do profeta. Foi o modo como Deus curou Ezequias. Foi pelo aquele modo, mas toda vez é do mesmo modo? Não. Mas o importante é que veio a cura. Então cuide da casa do Senhor, das emoções. Cuide das suas emoções. Amém? Isso é importante. Põe em ordem a tua casa. E qual é a terceira parte do que significa casa? Vida espiritual. Óbvio que a gente não ia esquecer disso. Quando o profeta disse para ele: arruma a tua casa que você vai morrer. Era isso também que ele queria dizer. Cuida da tua vida espiritual, arruma a tua vida espiritual. E assim o Senhor fala para nós nessa noite: põe em ordem a tua casa, a tua vida espiritual, a tua vida com Deus. Restaura. Como Ezequias restaurou o culto na casa do Senhor, restaura aí no teu altar de Deus o culto ao Senhor novamente. O rei deveria arrumar sua vida espiritual, pois havia recebido uma sentença e precisava arrumar a sua vida. E você? Precisa arrumar sua vida com Deus? Será que a gente precisa arrumar? Ainda mais se a gente pensar em casa. Será que a gente precisa arrumar a casa todos os dias? Ou a gente pode deixar 15 dias sem varrer? Pode? Pode deixar? Para os riniteiros de plantão, então isso é o fim. Mas então, assim como a casa física, ela precisa ser cuidada todos os dias, a casa espiritual, que é você também. Cuide de você, cuide da vida espiritual, restaure o altar do Senhor na tua vida, o culto ao Senhor. Cuide de você, restaure, busque ao Senhor, sabe? Se dedique. Põe em ordem a tua casa espiritual. Se submeta ao Senhor, deixe Ele esquadrinhar a sua vida. Peça auxílio para Ele arrumar. Senhor, eu quero arrumar a minha casa para Ti. Me ajuda, me auxilia. O que é que eu preciso melhorar? Onde eu estou falhando? O que é que eu estou devendo? Falta perdoar também faz parte aqui da vida espiritual. Do meu caráter, da minha personalidade. O que preciso mudar? Porque a gente não é Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, não. Deus trabalha, Deus muda. Você olha para trás, você não é mais o mesmo que foi antigamente. Glória a Deus por isso. Mas precisamos avançar. O processo é contínuo. Vamos e vamos. Põe em ordem a tua casa. O Senhor fala para nós nessa noite. Glória a Deus por isso. Então, nossos atos e pensamentos precisam estar constantemente submissos a Deus. E precisamos melhorar, ser mais tolerantes do que ontem. Perdoar, abençoar, deixar de falar, ou seja, falar menos. Ter menos inveja, se é que a gente tem a inveja. Diminuir ou ainda acabar com vícios que não convêm. Como a pornografia, como isso ou aquilo, tantos outros vícios. Às vezes fumar, às vezes beber. Sim, Sandra, tem isso na casa de Deus? Tem, porque o povo de Deus, a gente ainda está no processo de libertação. Se eu ver o meu irmão fumando, eu não tenho que apontá-lo, eu tenho que dizer: vem aqui, meu irmão, que eu vou orar por você. Será que você acha que ainda hoje não tem pessoas que fumam aqui dentro, ou em outro lugar, ou quem onde está me ouvindo? Será que você... Tenha cuidado com o que você está fazendo dentro da sua casa. Quando ninguém está vendo que você pega o seu celular, tenha cuidado, porque aquele que vê todas as coisas é Ele que importa. O pastor Renê não está vendo, nem o diácono Luiz está vendo, nem eu estou vendo, mas o Senhor está vendo. Tenha cuidado da casa espiritual que é você. Põe ordem à tua casa. Pede auxílio ao Espírito Santo. O nosso caráter precisa entrar em acordo com a vontade do Senhor.
Põe em ordem a tua casa, com a ajuda do Santo Espírito do Senhor. Porque aqui nesse texto a gente vê que ele ouve o clamor do seu povo. Com sinceridade, Deus não resiste. Tiago, bota aquele texto de Tiago. Lá do início. Tiago 4,7 diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nem era muito esse texto também. Era aquele que um coração contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza um coração que está... É 4,17, eu anotei errado para você. 4,17. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Enquanto isso, você reflita. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tudo bem. Não é isso não, deixa para lá. Mas o importante é saber que Deus quer e Ele não rejeita um coração que é contrito. Um coração que é devotado a Ele, assim como Ezequias fez. Segunda coisa a respeito desse texto que a gente vai precisar entender. Talvez seja a ação do que a gente deve fazer. Tome atitude, pois Deus muda sentenças. É só o 2. Tome atitude, pois Deus muda sentenças. Você viu esse texto? Tudo bem que assusta no primeiro momento dizer, quando o Senhor chega e diz, põe em ordem a tua casa, você vai morrer, você não vai escapar. Agora pensa e se coloca no lugar de Ezequias. Quantas pessoas hoje ouviriam essa profecia e faria o quê? Começaria a chorar e dizer, eu vou morrer mesmo. E vou ter que arrumar aqui minha casa, mesmo deitado, porque ele não podia levantar, ele estava com enfermidade mortal. E talvez muitos de nós, ao ouvir essa palavra, entendesse que era um veredito e que não tinha mais jeito. Porque, afinal, era o profeta do Senhor através dele. Isso é que eu acho aqui que é o up para a gente pegar aqui. Presta atenção, talvez se fosse eu e você, a gente só se virava para a parede e ia chorar até a hora que chegasse a morte. Mas Ezequias não fez isso. Ezequias não fez isso. Então tome uma atitude, pois Deus muda sentenças. O rei prontamente, o que ele fez? Se virou para a parede. Vamos ver lá o versículo 2 de novo. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, aí ele falou, Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Aqui está o ápice, porque enquanto ele está falando, Senhor, eu fiz assim, eu fiz assado, aí ele está igualzinho a todos nós, normal. Senhor, quantas vezes a gente fala assim, Senhor, por que está acontecendo isso? Eu prego na tua casa, mas eu oro, Senhor, eu dou o dízimo, a oferta, não é assim? Quando acontece alguma coisa com a gente, às vezes a primeira coisa que a gente quer falar é isso, estou indo na tua casa, por que aconteceu isso? Por que eu vou morrer? No caso aqui do Ezequiel, ele podia muito bem, foi isso que ele começou a oração. Mas depois ele caiu em si e chorou amargamente. E chorou amargamente, porque ele reconheceu que não era nada diante de Deus e que o poder de Deus era maior. Mas ele se humilhou, ele orou, ele chorou, ele se quebrantou, ele saiu do seu salto, da sua exaltação e se humilhou aos pés daquele que podia. Por isso que eu digo que ele estava acamado, porque se fosse outro, saía dali e ia orar em outro lugar sozinho, mas ele não podia. E o que ele podia, ele fez. Prontamente, ele nem conversou com o profeta, ele se virou e orou ao Senhor. Essa é a nossa atitude. Ele não pegou o celular para ligar para fulano e dizer, eu vou morrer. Não, até porque não tinha celular naquela época. Ele prontamente ligou o celular que a gente tem que usar hoje. Conectou-se com Deus, virou-se para a parede, chorou amargamente. Se você tem uma causa, coloque aos pés do Senhor, chore aos pés do Senhor e diga, Senhor, eu preciso. Porque o Deus ainda é o mesmo. E esse Deus muda sentenças. Você veja, ele disse para ele, você vai morrer e não vai escapar. Com certeza o palácio era enorme. E quando Isaías estava na metade ainda, saindo... Veja bem como Deus é. Antes que Isaías, versículo 4, tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo,
volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo. E aí falou que ele ia subir à casa do Senhor e tal, e ainda falou assim, defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Então o Deus que muda sentenças ouviu o choro de Ezequias. E será que ele não vai ouvir o teu choro? E será que ele não vai ouvir o meu choro? Claro que ele vai ouvir. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Põe em ordem a tua casa. Glória ao Senhor. Então o rei prontamente se virou para a parede. E ele não podia ajoelhar, mas ele virou e pediu. E pôs-se a clamar e pedir pela sua vida. Foi o que ele fez. E aí eu aprendo com Ezequias que eu devo procurar o Senhor e derramar aos seus pés a minha necessidade. Clame, peça. Ele chorou amargamente, então tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Como, Sandra, que eu tenho fé? Como é que a gente tem fé? Quantas pessoas a gente ouviu também dizendo assim, Senhor, ajuda na minha pequena fé. E mesmo assim eles conseguiram seus milagres, né? Glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A sua mensagem, estudar a sua palavra, ler a sua palavra, pegar e ler e dizer assim, e Ezequias chorou amargamente. Leia em voz alta e você vai ouvindo e aquilo vai entrando em sua mente, em seu coração. Tenha fé, mas faça a sua parte como Ezequias fez a dele. Tenha fé. E o rei teve uma atitude inusitada que de repente a gente não poderia, né? Mas ele fez isso. Isso é maravilhoso. Então Isaías voltou do meio do caminho e deu a resposta ao rei, que ganhou um bônus de 15 anos. Você já pensou? Ele ia morrer agora. Mas ele foi, clamou, pediu e o Senhor mudou a sua sentença. Ganhou 15 anos. 15 anos. Você sabe o que são 15 anos? Hoje pode passar rápido, mas para quem ia morrer agora, 15 anos é bastante coisa, não é? Então, glória a Deus, porque o Deus que muda sentenças é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus por isso. Eu fico alegre com esse texto, porque eu vejo como o Senhor ouviu o clamor do teu servo, né? Amém? E terceiro e último tópico sobre isso. O rei Ezequias era servo de Deus Altíssimo. E você? E você? Ele tinha um caminhar com Deus. E assim ele soube o que fazer, né? E fez. Olha como ele pensou rápido. Mas existem pessoas que de repente não conhecem a Deus, não andam com seu povo e não entendem como Ele trabalha. Então esse Deus enviou Jesus Cristo para te salvar e nos salvar da morte eterna. Porque Jesus é o único caminho e por meio dele você pode receber a salvação. A luz e um auxílio para arrumar a sua casa. Para pôr em ordem. Sandra, como eu ponho em ordem a minha casa? Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Se você tem Cristo no teu coração, se você já aceitou Jesus, já tem um compromisso com o Senhor, peça auxílio ao Espírito Santo. Senhor, me ajuda a arrumar minha casa. Porque quando a gente está em trevas, gente, a gente não tem contato nenhum com o Senhor, é como se fosse ali, olha para lá, tirando as luzes, é escuridão. Então você fazia, acontecia e não estava nem aí, porque você não estava nem enxergando. Mas eis que a luz chegou, a luz entrou. E quando a gente sente a luz, quantas coisas às vezes, né? A gente vê, nossa, isso estava assim, eu nem tinha visto, né? No escuro, eu não tinha visto nada. Nossa, a casa está tão suja, tenho que limpar. Quando a luz de Deus chega na sua vida e na minha, aí mostra o local que nós precisamos ser trabalhados. Aí Ele mostra o local em que precisamos ser consertados. Aquele que precisa de ajuda, coloca aos pés do Senhor, porque a luz do Senhor chegou. E está sempre ao nosso lado, porque nós somos templos de Deus. Então abra o teu coração e peça sempre ao Senhor, me ajuda mais uma vez, Senhor, a arrumar a minha casa.
para que o Senhor reine nela, para que o Senhor tenha livre acesso, para que o Senhor faça o que tu quiseres. Eu sou o teu templo, eu sou a tua casa. Amém? Glória a Deus por isso. Então, que a gente guarde essa palavra no coração. E você que deixou essa luz de repente apagar, né, por tudo. Às vezes se afastou e escureceu novamente porque você se afastou um pouco do Senhor. Deus está aqui e o caminho, Jesus, continua aqui. Ele continua. O mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que muda sentenças está aqui. Põe em ordem a tua casa. Vamos ler um último texto, Lucas 10, falando sobre casa, para a gente já terminar. E é um texto muito conhecido. Lucas 10. Isso. 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto é maravilhoso, e é só para complementar a questão da gente arrumar a casa, e Marta estava tão desesperada. Eu até entendo ela, que ela estava recebendo o Senhor, mas Marta não. Vou aproveitar que Ele está aqui e vou aproveitar este ensino. E assentou-se para ouvir os ensinamentos do Senhor. Que a gente possa aprender com esse texto também a não ser como Marta, tão desesperada. Nada contra Marta, né, Giane? Porque Marta é uma bênção e a gente pode observar que ela estava ali diligentemente. Agora, a gente tem que ver a moderação. O que ela perdeu foi a moderação. Ela estava preocupada com outras coisas. E aí Jesus disse: Marta, Maria escolheu a boa parte e não vai ser tirada. Ou seja, melhor você sentar, que eu não vou mandar ela ir aí, não. Então faça isso. Tire um pouco do seu tempo para estar aos pés do Senhor. E Ele vai te ensinar como arrumar a sua casa. Amém? Aprenda com o Senhor. E é Ele que vai nos ajudar. Sem Ele nada podemos fazer. Pelas tuas próprias forças você não vai conseguir. Ezequias fez o que ele podia. Se virou para a parede, orou e chorou amargamente. E ele conseguiu a sua bênção. E ele conseguiu a sua vitória. Só de pensar nisso, gente, olha, que maravilha. Quem é que faria isso? Eu fiquei pensando, quem é que faria isso? A pessoa ia chorar e se desesperar e dizer: é isso mesmo, é o meu fim. Não, Ezequias conhecia o poder do Senhor e sabe que ele não resiste um coração contrito. Pediu para o seu profeta voltar e dizer: mais 15 dias. E o tempo que Ezequias teve de vida, também o seu reino teve paz, diz a palavra do Senhor. E glória a Deus, porque é assim que Deus faz. E quanto à morte? Ele morreu depois. E quanto à morte para nós também? Gente, se é uma coisa que é certa, é que todos nós um dia morreremos. A não ser que Cristo volte e nos leve em todo mundo junto, vamos embora. Mas quanto não, quem nasceu, um dia vai morrer. Não tem jeito, não é? Só quem não vai morrer é quem? Quem não nasceu ainda. Esse aí não vai morrer mesmo, não nasceu? Agora, quem nasceu, meu filho, como diz a medicina, a gente já nasce morrendo, porque as nossas células, elas vão morrendo, algumas coisas já começam desde o nascimento a envelhecer, a fazer. Desde o momento que você botou o pé para fora, as coisas já começam a acontecer. Amém? Mas não fique preocupado com isso. Pega esse texto e diga assim: Senhor, me ajuda a arrumar a minha casa, porque o dia que o Senhor me chamar, eu estarei preparada para a glória do Teu nome. Amém? Não tenha medo da morte. A morte é uma passagem para a eternidade aos pés do Senhor. Você que também está ouvindo em casa e quem ouvir, põe em ordem a tua casa com a ajuda do Santo Espírito. Amém? Vamos ficar de pé essa noite.
Tem alguém aqui nesta noite que compreendeu esta mensagem e que por algum motivo ainda não tem um compromisso com o Senhor, ainda não convidou para que Ele entre no seu coração e que você se torne a casa do Senhor. Se tem alguém nesta noite que entendeu essa mensagem e que quer fazer um compromisso com Deus nessa noite, esteja à vontade para levantar a sua mão, para ficar conosco, nós vamos estar orando por você. Tem alguém nessa noite que quer fazer um compromisso com o Senhor e de dizer assim: Senhor, me ajuda a arrumar a minha casa, ela está tão bagunçada, está no escuro. Acende a luz aqui no meu coração. Tem alguém nessa noite que queira? Aquele também que por algum motivo, e as mazelas da vida, o dia a dia, foi te conduzindo de repente a se afastar do caminho de Deus. E você de repente sente que está meio obscurecido e que precisa da luz do Senhor. Nesta noite também é um dia de fazer um compromisso e de dizer: Senhor, arruma minha casa. Arruma minha casa, arruma minha casa, me ajuda aqui nesta noite. Ajuda esse irmão, vamos orar por ele. Vamos vir até aqui à frente. Aquele que levantou a mão, ajude o irmão. Esteja intercedendo, que esse irmão está aqui vindo. Amém? Mais alguém quer nesta noite voltar ao Senhor, se derramar aos pés do Senhor, porque o Senhor que está aqui é aquele que muda sentenças. Aquele que ouviu o clamor de Ezequias também ouvirá o teu clamor nesta noite. Amém? O Deus de milagres está aqui, o Deus de poder está aqui. Aleluia, Jesus. Pedir que o pastor esteja orando por este irmão, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Cheguei mais para cá, mas vamos cantar essa canção primeiro. Esta canção diz que o Deus de milagres, Ele está neste lugar, Ele está passando por aqui nesta noite, Ele está conosco. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir